A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao capítulo 20 do livro de 1 Reis. Nós estamos estudando toda essa questão que envolve Elias, Acabe, e nós, a cada dia, estamos caminhando aqui dentro da palavra de Deus, e o nome do Senhor tem sido glorificado e exaltado. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, a pastora Loide Ramos por toda a confiança, e a você, amigo internauta, que está acompanhando pelos grupos de WhatsApp e também pelo nosso canal do YouTube, IEPBC Brasil. Muito bem, eu gostaria de ler novamente na tradução, na linguagem de hoje. Eu vou ler a partir do versículo 23, e nós vamos caminhando aqui, vamos ler até o versículo 34. Então eu queria que você acompanhasse, o texto está aparecendo aí na sua tela, e vamos ler a palavra do Senhor. Acompanhe por gentileza, 1 Reis, capítulo 20, versículo 23 em diante. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tira os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois, forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. Um ano depois, ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia, começou a batalha, e os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o Senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: então ele está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal. E quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: sim, Senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou do seu. E além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre
Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Muito bem, meus amados irmãos, aqui é o segundo ataque dos sírios a Israel. Passa-se um ano. Um ano, como foi dito pelo profeta no versículo 22. Fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. Acontece que passa-se um ano e o rei da Síria vem atacar novamente Israel. Nós percebemos aqui que está se cumprindo a palavra de Deus. Israel seria atacada por outras nações. E Acabe venceu a primeira batalha e Acabe também vence essa segunda batalha. Porque Ben-Hadad fala demais, falou besteira e disse que Deus era apenas vitorioso se fosse em lugares altos. Os deuses dos israelitas são Deus das montanhas. E é por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. E ele vem dizendo, mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Na verdade, quem está falando aqui não é Ben-Hadad. Na verdade, quem está falando aqui não é Ben-Hadad. Quem está falando aqui são os oficiais do rei Ben-Hadad. E aí, a Bíblia diz que Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. Então, Ben-Hadad, na verdade, segue o conselho dos oficiais. E aí, o que acontece? Isso foi um grande erro de Ben-Hadad, porque ao concordar com esses conselhos, um ano depois, ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. E o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que os israelitas pareciam dois pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Ao passo que Israel, se comparado com Israel estava espalhado por todo o campo. Então, o que acontece? Um profeta que foi levantado por Deus desde lá, há um ano atrás, já falava com Acabe sobre essa questão de guerra contra a Síria, disse que os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio, e assim você e seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E a Bíblia diz então que Acabe vence essa grande batalha. Durante 7 dias ficaram ali, um olhando para o outro, ficaram de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha, e os israelitas num só dia matam 100.000 sírios, o resto depois foge, são 27.000, e a Bíblia diz que as muralhas da cidade caem em cima de 27.000 deles, e Ben-Hadad também foge, entra na cidade, se esconde no quarto dos fundos de uma casa. Então nós vemos aquele Ben-Hadad que lá no começo estava batendo no peito, assim diz Ben-Hadad, está vendo aqui um Ben-Hadad bem fraco, fugindo, com medo do exército de Israel. Deus mais uma vez dá vitória para o povo. Deus mais uma vez abençoa o povo. Deus mais uma vez dá vitória para os israelitas, livra os israelitas e abençoa Acabe. Deus tinha um amor muito grande para com Israel. E acontece que Ben-Hadad é capturado. E Acabe tinha que matar Ben-Hadad, mas ao invés de matar, ele faz uma aliança com Ben-Hadad. A Bíblia diz que ele pega, fala que Acabe, a Bíblia fala que Ben-Hadad estava esperando um bom sinal, e aí a Bíblia fala que eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. E disseram, o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Olha só, já virou escravo de Acabe? Há um ano atrás estava lá enfrentando
com 32 reis, agora já está nessa condição. E Acabe pensou que ele até tinha morrido. E Acabe fala assim: ele ainda está vivo. Ele é como se fosse meu irmão. Ou seja, ele é um rei, eu também sou um rei. É como se fosse meu irmão. E os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando um bom sinal. E quando Acabe falou irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: sim, você está certo. Ele é seu irmão. E aí falou: traga Ben-Hadad aqui para mim. E quando Ben-Hadad chega, Acabe o convida para subir no carro com ele. E Ben-Hadad disse: ó, eu vou devolver a você as cidades que meu pai tomou. O pai dele aqui é Ben-Hadad I. E, além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e deixou ir embora. E aí, o que acontece, irmãos? Pense bem, não tem sido isso que muitos têm feito? Muitos de nós têm trocado com facilidade as promessas eternas por prazeres momentâneos. E nós temos que entender que a troca do eterno pelo finito se tornou normal e benquista pela maioria. E o diabo sabe trabalhar. O diabo tem as suas artimanhas. O diabo, ele é sagaz. Então, a maior estratégia do diabo, do inimigo nesses últimos dias, tem sido a sutileza. Ele é sutil e ele sabe trabalhar. Agora, a grande pergunta é: que mal havia fazer um pacto do bem com o rei Sírio? Que mal tem nisso? Não é um acordo que selava a paz? Vamos ficar todo mundo unido, vamos ficar todo mundo feliz, vamos ficar todo mundo unido. Vamos parar de guerra, vamos parar de matança. Cada guerra, irmãos, morria muita gente. Vamos parar de derramar sangue. Vamos selar a paz. Então, qual o problema disso? Mas aí, irmãos, nós temos que entender até que ponto podemos defender esta paz. Esta é realmente a paz de Deus ou uma curta e falsa paz mascarada de boas intenções? Ou será que na verdade, no fundo, não passava de uma estratégia do inimigo, uma estratégia inimiga? Então, Acabe, por não ter obedecido à voz do Senhor, um dos discípulos dos profetas foi morto por um leão. Porque quando você começa a ler o texto, você continuar a ler o texto, um profeta condena Acabe. Está do versículo 35 ao versículo 43. Por ordem do Senhor, Deus, um homem do grupo dos profetas, pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco, mas o outro não quis bater nele. Ele queria que alguém do grupo dos profetas desse um soco no rosto dele, mas ele não quis bater nele. 36, versículo 36. E por isso o profeta disse: você desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e matou. Irmãos, era profeta. Não falava da carne, não falava por si. Ele falava por Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, você desobedeceu a ordem do Senhor. Por ordem do Senhor Deus. Por ordem do Senhor Deus. Está no versículo 35. Um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco. E ele não quis dar o soco. E por conta disso o homem saiu e um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: dê um soco em mim. Aí é lógico, né, irmãos? É lógico, ele dá um soco e fere o profeta. Porque se o anterior foi morto por um leão, você foi lá e deu um murro, um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quem era o rei de Israel? Acabe.
Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse: eu estava lutando na batalha, quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: tome conta desse homem. Se ele escapar, você pagará com a vida, ou então pagará com uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas e o homem escapou. E o rei respondeu: esse é o seu castigo. Foi você mesmo que deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse um homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. Os irmãos entenderam aí? Ele fez tipo uma pegadinha com Acabe. Aqui. E ele fala assim, ó, eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: tome conta desse homem. Se ele escapar, você pagará com a vida, ou então pagará uma multa de 30 ciclos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas e o homem escapou. E o rei respondeu: esse é o seu castigo. Foi você mesmo que deu a sentença. Aí o profeta vai e fala: pois é. Isso que acontece, você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então, irmãos, olha só o que acontece. A vida de Acabe também teria um trágico fim, pois havia desobedecido a ordens do Senhor, e a sua reação confirma a sua condenação. Ficou desgostoso e indignado, ou seja, não houve arrependimento algum. Pelo contrário, endureceu o coração. Ele endureceu o coração e voltou lá para Samaria. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 5,8 que nós temos que ficar muito atentos, porque o diabo anda ao nosso derredor como leão, rugindo e buscando a quem possa tragar. Quando nós nos desviamos da vontade de Deus, nós abrimos espaço para o diabo, nós abrimos espaço para o inimigo, nós abrimos espaço para Satanás entrar e acabar com a nossa vida. E aí o que acontece? Como ele sabe trabalhar, pode ser que ele não lance as garras da morte de imediato. Então nós precisamos conhecer quais são os nossos deveres diante de Deus. Nós temos que observar, nós temos que conservar, nós temos que guardar e proteger a nossa própria vida. Mas aí, queridos, o grande problema é que muitos de nós temos uma dificuldade muito grande de entender que a transgressão da lei de Deus é pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus não nos colocou nesse mundo para sermos condenados à morte. Mas Ele oferece o quê? Deus ofereceu o seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Acabe recusou a reconhecer a justiça de sua sentença. Estava irado, estava triste, só que Acabe não demonstra sinal de arrependimento. Ele voltou para casa desgostoso com o profeta, em vez de consigo mesmo, apontando falhas dos caminhos de Deus, em vez de nos seus próprios. E aí, meus amados irmãos, eu encerro aqui o capítulo de número 20. Amanhã, se Deus permitir, iniciaremos o capítulo de número 21, onde chega aqui o momento da vinha de Nabote. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. Fique com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.